Olá, tudo bem? Meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e hoje vamos para a aula número 10 e vamos dar sequência a um assunto muito interessante que eu dividi em 3 partes: a influência do Brasil na América Latina e no mundo. Já passamos pela primeira, hoje vamos para a segunda e na próxima a gente encerra essa série. Então vamos comigo. Olha só, uma das maneiras que coloca o Brasil como uma potência regional não é só o fato dele ter questões naturais, seja rio, seja floresta, seja minerais, não é só isso. Se fosse qualquer país africano seria uma grande potência regional. Mas além disso, o Brasil é um país industrial que fez investimentos em todos os setores, então, portanto, tem um parque industrial bastante diversificado. E todas as outras coisas apenas somam para que ele de fato seja uma potência regional diferenciada de todos os países que são nossos vizinhos aqui. E uma das maneiras que ele encontrou para mostrar que ele tem uma liderança regional é também fazer parte do G20. Então, é uma estratégia adotada pelo Brasil para ampliar sua atuação no cenário internacional, foi estreitar essas relações com outros países emergentes. Então, veja na sua tela aí a figura do G20. Olhando pelo lado sentido horário, temos aí Brasil, Nova Zelândia, Canadá, Itália, Japão, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Argentina, África do Sul, Índia, Polônia, México e também a União Europeia faz parte com o seu Banco Europeu, que é muito importante nesse grupo que faz parte apenas os 20 países mais ricos do mundo. Na sequência, Austrália, Alemanha, Rússia, Estados Unidos, China, França e por último nós temos aí a Turquia. Bom, fazem parte do G20 os 8 países mais ricos e influentes do mundo, o G8, e 11 países emergentes. O G8, vamos destacar aqui quem são: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia. Já os países emergentes são eles: África do Sul, Arábia Saudita, a Argentina, olha só, o nosso país vizinho também faz parte do grupo junto com a gente, Austrália, China, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, México e Turquia. Bom, um dos objetivos do G20 é proteger os interesses dos países subdesenvolvidos. Vou repetir porque isso faz parte do nosso exercitando lá no final. O objetivo do G20 é proteger os interesses dos países subdesenvolvidos que estão crescendo economicamente e socialmente e disputam mais espaço no comércio e no cenário internacional. Uma outra forma que a gente tem visto que o Brasil de fato é importante no cenário mundial, é uma referência dentro da América Latina, é que ele faz parte do grupo dos BRICS. Inicialmente, a expressão foi criada em 2003 pelo economista Jim O'Neill para identificar Brasil, Rússia, Índia e China, que possuem grande potencial de crescimento econômico, principalmente quando se trata de China e Índia, que eles possuem o maior mercado consumidor do mundo, com uma população de cerca de 2,5 bilhões de habitantes. Então até aí nós tínhamos apenas as 4 siglas BRIC. Mas vamos ver a próxima sequência da nossa tela, que você vai ver que houve uma modificação depois. Em 2011, representantes dos 4 países, aqueles que acabamos de falar, reunidos, decidiram admitir a África do Sul no grupo. Portanto, ficou um S depois de BRIC, ficou BRICS, porque significa esse S, South Africa, em inglês, surgindo assim a sigla atual BRICS. Então, o BRICS não é um agrupamento qualquer, ele dispõe inclusive de um banco chamado NDB. Atualmente eles mantêm esse banco em Xangai, na China, e foi criado em 2014. Esse NDB nada mais é do que New Development Bank. Tem como objetivo de mobilizar recursos para projetos de infraestrutura
e Desenvolvimento Sustentável dos membros. Em 14 de julho de 2020, já este ano, foi aprovado pelo Senado a criação de uma representação do Banco do BRICS no Brasil. Segundo alguns empresários, essa sede que vai ser em São Paulo vai ser muito importante, porque muitas das vezes o Brasil, de todos os 5 membros, tem ficado para trás, principalmente no que diz respeito a conseguir empréstimos para infraestrutura. Então, todos os outros 4 conseguem mais cotas para poder investir em infraestrutura do que com o Brasil. Então, acredita-se que com uma representação em São Paulo, no Brasil, seja possível agora as negociações e agilizar projetos que estão na gaveta serem executados através dos BRICS. Muito bem. E o Brasil é considerado uma potência regional americana por 2 fatores importantes que eu gostaria de destacar agora. Um deles é o econômico. O Brasil é a segunda economia das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. É a maior economia da América Latina, começando lá do México até chegar na Argentina. Saindo da questão econômica, ele também é uma potência militar na América Latina, apenas atrás dos Estados Unidos, que tem um orçamento de mais de 700 bilhões de dólares para poder manter tanto a compra de equipamentos como para manter todo o seu exército distribuído nos 5 continentes do mundo. Então, quando a gente olha essa tabela ao lado, eu queria fazer uma comparação com o Brasil e a Venezuela. Afinal de contas, a Venezuela atualmente é o único país que, em tese, ameaça o Brasil em função de questões ideológicas. Então, tem o Brasil aí com 29,8 bilhões de orçamento militar gasto em 2017 contra apenas 0,46 bilhões. E colocar apenas o lado do número de militares, eu tenho aí o Brasil com 1,98 milhões de militares, enquanto que a Venezuela apenas 123 mil. Então esse é o destaque que eu queria colocar para esses 2 países, mas dizer que nesse ranking eu tenho aí Brasil, México, Argentina, Peru, Colômbia e Venezuela. Muitas das vezes quando a gente está na conversa na escola, às vezes conversa entre adultos mesmo, se pergunta, afinal de contas, o Brasil consegue lutar com alguém na América Latina? Tem força para alguma coisa? Bom, de fato, muito material durante os anos foi sendo sucateado, mas o que se sabe é que nos últimos anos também o Brasil tem buscado renovar todos os seus equipamentos militares, visto que a maior parte da América Latina renovou seu arsenal. Exemplo da Venezuela, do Chile, até mesmo a própria Bolívia conseguiu comprar alguns equipamentos, ainda que poucos, mas resolveu comprar algo muito mais novo do que o Brasil. Então, nesse sentido, o Brasil já tem alguns aviões que estão já na porta, já vão ser fabricados no Brasil, o Gripen da Suécia e muitos outros equipamentos que estão sendo comprados a preços baixos dos americanos, que são o que eles chamam de excesso, de coisas que já tem algo mais avançado e está à disposição no mercado para venda. Então são esses 2. O Brasil é uma referência econômica e também militar na América Latina. E para poder selar esse domínio brasileiro dentro da América Latina, é importante a gente demonstrar também que alguns acordos com seus vizinhos foram feitos até porque sempre foram relações não muito amistosas. Porque assim como o Brasil tem uma relação meio arranhada, às vezes, do ponto de vista ideológico com os americanos, os países também da América do Sul, às vezes, veem o Brasil como um país imperialista. Então, na década de 70, o Brasil e a Argentina assinaram vários acordos de cooperação econômica, militar e segurança pública. Na década de 70 ainda, em parceria com o Paraguai, construíram a hidrelétrica de Itaipu, que, por sinal, olha o detalhe, faltam apenas 3 anos para o Brasil conseguir quitar toda a dívida que foi contraída para poder construir essa hidrelétrica, que vai ficar um resíduo aí de 2 bilhões de dólares para dividir com o Paraguai, ou seja, 1 bilhão para cada um, para poder investir em infraestrutura as mais diversas possíveis. Então isso é
uma grande estrutura que contribui para a distribuição do sistema de energia brasileiro. Em 1991, talvez um dos marcos importantes nessa aproximação, nessa aliança com os países da América do Sul, é a própria criação do Mercosul. E aí, atualmente, pode-se dizer que o Brasil é um dos grandes incentivadores da integração latino-americana reconhecido internacionalmente. E isso traz sempre dividendos importantes para o país, porque mostra que boa parte de alguns investimentos que são feitos pelo Brasil é no sentido de ajudar os países vizinhos. Basta lembrar que a nova ponte da amizade que vai ser construída no Paraguai, ela tem a contrapartida maior do Brasil. Então o Brasil tanto constrói do seu lado como constrói do outro lado. Então essa é uma maneira de integração que o Brasil proporciona durante vários governos passados em relação aos seus países vizinhos. Com base nisso, eu gostaria então, a partir de agora, de tudo isso que você ouviu e viu, que a gente possa agora aproveitar para ver se você prestou atenção de verdade. Vamos para o exercitando. Presta bem atenção que nós vamos para a primeira questão. Vamos lá então. O grupo G20 engloba 19 países em 3 continentes e a União Europeia. E tem como objetivos, letra A, proteger preferencialmente os interesses dos países membros da União Europeia. Letra B, proteger essencialmente as heranças dos povos originários. Letra C, estabelecer uma aproximação cultural para facilitar eventos culturais internacionais. E letra D, proteger os interesses dos países subdesenvolvidos que estão crescendo economicamente e socialmente. E aí, deu uma pensada? Pede ajuda aí do teu pai, da tua mãe, do teu tio, avó, irmão pequeno, do grande. Vamos lá ver se você consegue responder. Então a resposta certa para quem deu uma lida e raciocinou é letra D! Parabéns para quem respondeu isso aí, muito bem. Mas agora o desafio para você é saber se a segunda questão você vai acertar, que é para fechar o gabarito de hoje. Vamos lá então para a segunda questão. Então essa foi a letra D, a número 1. A número 2 diz, em 1991 formou o Tratado de Assunção, dando origem a um bloco regional do Hemisfério Sul, consolidando uma atuação que visa a cooperação e integração econômica e política da América do Sul. Esta citação refere-se ao, quem será? Letra A, ao NAFTA, letra B, Unasul, letra C, Mercosul e letra D, BRICS. Parece-me que está fácil, não é verdade? Vamos lá então? Quem respondeu a letra C tá certo, meus parabéns! Olha, cada vez que eu passo um exercício que vejo que você do outro lado está conseguindo responder, isso me dá satisfação de cada vez mais produzir material para você que está aí do outro lado. Então com isso a gente encerra o nosso exercício de hoje. Meus agradecimentos a todos vocês que participaram da transmissão de TV para os estudos à distância promovido pelo Governo do Estado, por intermédio da Secretaria Estadual de Educação e também todos os profissionais, técnicos envolvidos na produção e edição de imagens, técnicos de educação, meus coordenadores que me ajudam na produção das sequências, de fazer as revisões, enfim, a esse grande projeto Escola em Casa. Para maiores informações, você, professor, que quer usar essa aula, quer ter acesso à sequência, aos exercícios complementares e muito mais, vá lá na plataforma do governo e pegue a minha aula e muitas outras que estão à sua disposição. Um abraço e até a próxima!